Olá novamente, graça e paz, que o Espírito Santo de Deus possa continuar nos orientando, dando entendimento à sua palavra e que se a vossa palavra venha se fixar no nosso coração, não é mesmo? Nós paramos falando sobre o verso usado que é apolume, né? Sobre sofrer, padecer, né? Então, o evangelista ele soube muito bem fazer a distinção entre exterminar e fazer padecer. Logo, ninguém pode matar apocteino, a alma. Em todos os 74 versículos em que foi usado o verbo apocteino, o significado literal e real foi o de exterminar, tirar a vida, extinguir. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Mateus capítulo 23, 37, parte A. Tais realidades se coadunam com a seguinte sequência. Apocalipse 19 e 20, a besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo. Apocalipse 20, verso 2, Satanás é amarrado por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, verso 5, os outros mortos reviveram após os 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, verso 7, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse capítulo 20, verso 10, o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse capítulo 20, verso 15, serão lançados no lago de fogo todos os não inscritos no livro da vida. Observem que passados 1000 anos, Apocalipse 19, 20, a besta e o falso profeta ainda se encontravam vivos no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, 10, diz assim, e continuarão no mesmo eterno, né? No mesmo eterno estado de ruína, sendo atormentados dia e noite. Se a besta e o falso profeta não foram exterminados no lago de fogo, também não serão os ímpios ali lançados. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Quer dizer exatamente o que diz, isto é, eterna perdição. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Jesus revelou que os justos ressuscitarão para a vida e os ímpios para serem condenados. João, capítulo 5, verso 29. Na carta aos Romanos, Paulo indica que haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Romanos, capítulo 2, verso 9. Em Daniel, capítulo 12, verso 2, lê-se que os ímpios ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Apocalipse, capítulo 14, verso 11, diz que não haverá descanso nem de dia nem de noite para os adoradores da besta. Apocalipse, capítulo 20, verso 10, anuncia que os que forem lançados no lago de fogo serão atormentados dia e noite para todo sempre. Jesus declara que os insensatos e hipócritas serão punidos severamente num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, verso 12, 24, 51, 25, 30 e Mateus 22, verso 13, tá? Onde estarão amarrados em trevas para todo sempre. Convenhamos, defunto não chora, não se angustia, não range dentes, não passa por tribulação, não se atormenta, não sente vergonha e desprezo, logo não deve prevalecer a ideia de que os ímpios serão exterminados. Deus não ressuscitará os ímpios para exterminá-los em seguida. Apocalipse capítulo 25. Agiria assim para que morram conscientes da punição? De maneira alguma. É uma impropriedade alegar que a ressurreição é um prelúdio da morte. Reviver para morrer, sair da sepultura para em seguida ser exterminado é a tese que colide frontalmente com a palavra.
A ressurreição do corpo é para que viva, não para que morra. Não fosse assim, não haveria razões para ressuscitar os que já que se acham mortos. Por último, examinemos. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo 2 olhos ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho, verme, não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos, capítulo 9, verso 47 e 48. Notas. A declaração onde seu bicho não morre e o fogo nunca apaga significa a exclusão de esperança de restauração, constituindo-se em castigo eterno. Jesus não está falando de vermes da terra, nem de nenhum outro tipo de animal. Ele está falando sobre o corpo humano. Observe que ele não diz onde o verme não morre, mas diz onde não lhes morre o verme. O termo lhes ou seu refere-se aos homens que pecaram e morreram sem arrependimento. Verme ou bicho é simplesmente um modo de referir-se ao verme humano ou a esta carcaça, conhecida como corpo. Isso está de acordo com o contexto em que Jesus está falando das partes do corpo, tais como mãos e pés. Ele disse que não deveríamos temer os que podem matar o corpo, os homens, mas não a alma, mas que antes temêssemos aquele que tem poder para lançar corpos e alma no inferno eterno. Lá em Lucas, capítulo 12, verso 4 a 5, e Marcos, capítulo 9, verso 34 a 48. Com essas considerações, as passagens a seguir se tornam mais claras. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Apocalipse 14, 11. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Vocês ouviram, pessoal? A besta e o falso profeta. Cuidado. Então, nós terminamos por aqui, né? Onde fala sobre a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Lembre-se que o diabo não é o senhor do inferno, porque o inferno foi Deus quem preparou. E ele está preparado, sabe para quem? Realmente para o diabo e seus anjos. Por quê? Para, né, a aniquilação de todo o mal sobre a raça humana, sobre a face da terra, né? E também para os maus, os ímpios, os seguidores de Satã, os anticristo, viu? Todos aqueles que são a favor de Satanás são anticristo, quer dizer, eles não receberam Cristo, eles seguem as doutrinas pagãs, as doutrinas de Satanás, tá? Aquilo tudo que leva o contrário da fé de Cristo, da fé em Cristo, tá? Todo aquele, como diz a própria palavra, diz o nécio no seu coração. Não há Deus. Na realidade, todos querem que Deus exista, porque todos querem ser salvos, não é mesmo? Quem é que quer ir para o lago de fogo e enxofre? Quem é que quer ser destruído? Agora, quem não quer uma vida eterna? Quem não quer ser salvo? Quem não quer viver uma vida sem pecado, uma vida de felicidade, onde não vai haver mais choro, nem pranto, nem dor, né? E eternamente na presença do nosso Pai Celestial. Fica na paz. Que Jesus
possa dar um melhor entendimento a cada um. Amém? Fica com Jesus.